vamos abrir um movimento de conhecer melhor qual é a visão de toda uma mensagem, desses ensinamentos tão falados do Instituto Interlim, que traz dos ensinamentos de seu Guruji. Qual é a nossa visão sobre algumas coisas que interferem no mundo e interferem na forma das pessoas pensarem. E uma delas, a qual nós abrimos toda essa posição, é aonde começou isso tudo? Como é que começou isso tudo? Para que isso nós possamos nos inteirar, e não vamos ter esse tempo que nós necessitaríamos para trazer alguns conhecimentos escolásticos de como essa posição de pensamento teológico pensa, como é aquela posição filosófica de pensamento sobre a criação, de como constituiu toda essa Gaia. Esse primeiro planeta, depois a espécie, né, está habitando nele, e uma delas é a espécie humana. Então, falando sobre a criação, né, como é que trabalhou-se tudo. Então, nós vamos pegar, que eu não vou adentrar aqui nesse momento, cada posição. A mais conhecida no Ocidente é a posição católica chamada cristã, da criação do mundo, Adão e Eva. Nós não estamos questionando certo ou errado, nós estamos estudando todas essas posições. Então nós, junto ao Instituto Interlim, através do que o método MacGregor, né? Como é que método já diz, é um caminho para nós encontrarmos a nós mesmos. Há tantos caminhos e todos eles se posicionam como a verdade, que não é o que nós vamos trazer essa posição. Nós não trabalhamos com a verdade, nós não falamos que algo já está definido e pronto. Nós estamos revendo todos esses trabalhos, todos esses caminhos da criação. E a mensagem, o método MacGregor, ele não traz essa posição como uma explicação. Tudo que nós ouvíamos falar quando o mestre trabalhava sobre o princípio. Então, tudo houve um princípio. E esse princípio ele é muito discutível. E os primeiros passos que nos foi dado por ele para despertar foi conhecer aqueles que existiam. Como foi feito, como foi construído. Eu quero deixar aqui bem claro que nós da equipe, o Instituto Interlim, que traz essa mensagem herdeliana, que está trazendo a posição que essa mensagem, através da visão do Instituto Interlim, né, que cada um vai construindo dentro de si como de per si. Deixar bem claro que nós não temos posição contrária, porque nós não discutimos verdades. Nós não nos posicionamos num paradigma onde a verdade estabelecida deve ser seguida e jamais modificada. Porque o próprio dogma precisa ser sempre revisto. Precisam de revisões para se manter atualizado nos novos comportamentos que o processo humano desenvolve ou apresenta. Então, o princípio, aonde está o princípio? Nós levaríamos não a criação. A criação do mundo nós poderíamos aceitar todas essas que estão hoje no mercado. Nós estamos falando sobre o princípio, antes de que tudo fosse construído. Como verdadeiramente essa posição. Aí nós não estamos falando de criação, nós estamos falando de criar. Então, no método há uma diferença muito grande. Criar, nós criamos animais, nós temos uma criação de um trabalho que nós fazemos no nosso trabalho, nas nossas pesquisas. Agora, criar é a capacidade de nós tirarmos de outras dimensões o conhecimento e trazer até essa dimensão, essa tridimensão vivida na dualidade humana. Então, a espécie humana tem um programa dual, mas a posição dimensional é tridimensional. Dá capacidade até para a quarta, para a quinta, mas a máquina humana não tem componentes para captar essa posição. Então, nós já separamos um pouco a situação. Nós vamos falar sobre o princípio, bom, isso não se fala em 10 minutos. Não se traz um conhecimento em 40 minutos sobre o princípio da vida. Elas são anos de estudo. E se nós quisermos trazer aqui o resultado dessas pesquisas e apresentar a vocês,
nós precisaríamos primeiro fazer um simpósio, porque o conteste seria muito grande na ala científica. Então não é proposta nossa. O que nós podemos dizer a quem está começando a despertar é que é possível nós discutirmos sobre a história e as suas criações e as suas histórias e lendas e os anais, que muitas vezes os anais da história que não estão em registros escritos, mas podem ser atingidos ou alcançados através de uma linha de desenvolvimento de Kala Chakra. O tempo de cada um, o tempo desse universo, e ali está registrado como verdadeiramente foi construído, ou a realidade junto com o real dessa construção. Então, quando vocês observem esses assuntos, não é algo que nós possamos trazer como inovador, porque muitos já trilharam esse caminho por diversas formas de caminhar, talvez não por esse método, não por essa metodologia chamada Método MacGregor, que foi a construção dessa personalidade MacGregor, que enverga uma vibração de Haitiana, que atravessa dimensões e traz pelos anais da história o conhecimento. E aqui nessa planetária chamada de Os Mestres, mas muitas vezes nos colocaram dentro de uma onipotência, onipresença, onisciência que não se tira e se respecta, mas que nós, do Instituto Interlim, não trazemos ou colocamos alguns pontos de interrogação em todas as posições das verdades que fundamentam essa posição dogmática da história da criação, não dos anais da história, mas da história da criação. E toda a história pode vir com elementos das lendas da história. Criações de percepções que muitas vezes não atingiu o real, não percebeu o real e ele precisou então ver alguma coisa, mas não enxergou. Ele via, não observava. Ele ouvia, mas não escutava. Então, ele levou para suas análises, mas os seus componentes só puderam perceber aquilo. E aquilo se tornou a verdade. E não quer dizer que ela seja. É a posição do achismo sobre tudo. Eu ter uma informação sobre algo não me dá o direito ou a segurança de que eu tenho conhecimento sobre aquilo. E ter o conhecimento sobre algo não nos demonstra, muitas vezes, que há uma sabedoria sobre aquele conhecimento. Então eu posso ter a informação, ser bem informado, jogar aos outros os atos da informação e eu vou criar coisas. Então vamos fazer essa associação. Eu vou criar coisas que não são reais, a não ser para mim. E o outro vai acreditar naquilo que eu estou criando. Vai se tornar uma realidade minha e daquele outro. E o outro vai acreditar devido à argumentação, às comprovações que posso armazenar em tudo isso, as histórias e histórias que eu vou elaborar para que aquilo seja construído, e as pessoas não vão estudar, então elas vão acreditar. E no acreditar, elas não vão contestar, porque acreditar é o primeiro passo, que vocês vão depois observar em outros vídeos, que nós vamos começar a despertar sobre essas questões. Nós não vamos dar uma fala onde nós vamos explicar, conceitualizar, não, nós vamos despertar. Esse é o nosso maior objetivo. Será que isso é real? Ou é a tua realidade de outros que te passaram essa realidade? Não, mas isso é verdade, eu acredito. É dito, eu acredito. E aí eu vou defender o que eu acredito. E dentro do defender, os argumentos, nós vamos buscar todos os argumentos palpáveis para provar que a minha tese é verdadeira. E nós não estamos para provar a tese. Cada um construa a sua tese, destrua pela antítese e depois reconstrua a sua síntese. Esse é o objetivo da criação. E nós vamos observando que não está muito associado à criação, mas dentro da criação tem atos criacionados. Dentro das próprias lendas tem algo que traz o despertar do real, mas não necessariamente como foi dito quando nós estudamos e pesquisamos sobre todos esses assuntos da criação.
Então todos estão com a verdade. Com base em quê? Na realidade de cada um. Não se discute a realidade de cada um, a verdade de cada um. Até que a pessoa modifique essa verdade, ela pertence a ela. Mas não fecha com a minha verdade, não sintoniza com a minha verdade. É um direito que assiste a todos nós de não compactuar e não participar de grupos ou de movimentos, de estudos que não compactuam até que eu possa entender. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é uma cabeça pensante, aberta, capaz de pensar até no absurdo. E estudar e fazer um estudo do absurdo. Acreditar numa realidade, numa verdade absoluta. E contra-argumentar que ela existe a possibilidade de uma verdade absoluta. E depois que ela fez, a pessoa, o indivíduo, fez toda aquela base para que isso acontecesse, tornou-se uma verdade dela. E ele vai defender e ela vai defender. Por quê? Porque nós não entendemos que nós não somos as nossas ideias e as nossas verdades. Nós estamos numa ideia e numa verdade, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos um movimento em constante mudança. E assim a criação. Ela não é uma harmonia nas esferas, ela é uma mudança constante. Ela está criando, recreando-se constantemente. E dela saem os projetos, a sua criatura, a sua criação e os seus projetos. E a espécie humana é um projeto. Que talvez, se hoje nós fôssemos estudar, observar, talvez seja um projeto que não tem funcionado muito bem. Principalmente na interação da Gaia, na interação com as outras espécies. Nós temos que pensar sobre isso. Que a nossa interação nisso tudo não é nós fixarmos num movimento e defender esse movimento. Também pode ser. Se a pessoa acredita naquilo, ela deve defender. Mas não é nessa posição que nós estamos nem defender, nem atacar a nada. Observar. Por quê? Porque tudo que não é real, em algum momento vai mostrar as suas marcas. As suas garras, as suas falhas, o que não é real. Porque persona vem de, personalidade vem de persona, vem do teatro da Grécia, persona, máscara. E nós, do Instituto Interlim, trazemos a nossa compreensão, nesses longos anos de ouvindo os ensinamentos, os componentes nos dizem que, neste momento, que a criação, ela está muito além do que tudo aquilo que foi criado e postado para nós. Vou falar em postado porque nós estamos bem interligados com a internet, né? Então, vamos postar. Então, talvez nem tudo que foi nos posicionado até hoje, postado para nós, é, de facto, o princípio da vida que traz o real. Então, eu vejo que nós precisamos de mais estudos para dizer que tudo isso que nós estamos reestruturando, porque não está funcionando. É evidente que não está funcionando, não é castigo, não está funcionando esse movimento, essa beligerância dessa espécie chamada humana, não está funcionando em contato com essa Gaia, está extraindo talvez coisas que não suportariam, a hipocrisia para nós vivermos o que é desejável chegou a um limite de hipocrisia tão grande, porque para nós nos adaptarmos aos conceitos pré-estabelecidos, nós muitas vezes vai nos exigir um esforço, porque nós não somos aquilo. Às vezes nós nem acreditamos naquilo, mas para que nós possamos satisfazer as expectativas das pessoas em sociedade, nós muitas vezes temos que ser aquilo que não somos. E às vezes nem sabemos, que nem queremos ser. Então, eu vou trazer essa pergunta bem complexa, bem profunda, né? Como? Quando eu digo o método MacGregor na visão do Instituto Interlim. Porque os ensinamentos eram dados em conjunto, mas vamos lá. Cada aprendizagem é individual. Isso é básico. Podemos falar em conjunto, mas o que está acontecendo no componente de cada máquina, nós não podemos dizer.
Às vezes pode estar escondendo certas não aceitações que de repente vem um engrama de ira, ainda mais se a pessoa tem uma possibilidade de ser bastante colérica, pode surtar. E olhando, parecia que a pessoa estava aceitando muito bem, estava tudo muito claro, entendido. A vida, quando nós trazemos ela para movimento, se torna mais complexo, por quê? Porque nós não conseguimos compreender ela em toda a sua expansão. Quando nós começamos a praticar, parece que nós aprendemos mais, por isso que somos mais criticados, por isso que somos mais observados, mais avaliados, porque vamos nos posicionando. Então deixamos a criação para estudos mais profundos. Nós chamamos de estudos avançados. Quando indivíduos já estão além da informação, já estão dentro das pesquisas e estudos de conhecimento, já adentrando até com seus pés num saber mais expansivo, para que não machuque os vossos programas. Então se estabelece que a criação, conforme cada um acredita, essa é que vale. Agora, o que você faz com o movimento dessa criação é a responsabilidade de cada um. Não importa o que você acredita, mas o que você faz com o que você acredita quando vai fazer as interações. Porque enquanto fere o meu universo, a minha realidade, que fica melhor a minha realidade, eu estou interferindo somente em mim. Quando essa minha realidade está interferindo na realidade de outrem, eu tenho que parar para pensar. Eu devo? Eu posso? Eu quero? Fica com devo. Porque o dever vai fazer nós questionarmos se nós podemos o que nós queremos. Então, lembre sempre dessa posição. Os mistérios deixamos para momentos mais presenciais, de estudos mais avançados. Assim propõe o Instituto Interlim. E nas redes nós fazemos esses momentos mais compactos, de mais impactos e de despertar. E nós sabemos como foi o princípio e o que é vida. Vamos estudar juntos. Deixe de acreditar. Acredite, mas estude e pesquise. Aceite uma ideia, uma posição, uma proposta melhor do que uma ideia. Uma proposta, mas que ela jamais seja imposta. Você precisa saber do que você se alimenta. Não é só de comida. É de ideias, de pensamentos que não são teus e que você nem os compreende e os adota. Observando, nós estudamos, deixando jamais de buscar. Então tem uma coisa que nós dizemos, jamais desista de você. Por mais que o mundo e o caos te leve ao chão, levante. Levante e diga, dentro de você existe uma criação que não foi revelada, mas que só você pode se revelar a cada instante, a cada momento. Como? A cada dia sendo melhor do que você mesmo. Não melhor do que ninguém, mas que você mesmo. Jamais deixe de buscar. Jamais deixe de querer saber mais. Porque você pode encontrar coisas fantásticas nessa viagem. Que começa, tem um meio, tem um fim na matéria. Mas é a vida que pulsa em você. Será que ela termina?